Muito bom estar aqui. Nós já tivemos representante dos homens, representante das mulheres, e eis-me aqui, representante dos jovens. Cadê os jovens? Viu? Eles chegaram também. Cadê os adolescentes? Ô, gente, vai. Você quer gritar aqui, Letícia? Cadê os adolescentes? Então aí, cadê as crianças? Isso aí, glória a Deus. Amém. Foi-me dada a responsabilidade e o privilégio de trazer a mensagem nessa noite. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Malaquias, capítulo 4. Malaquias, capítulo 4. Malaquias 4, amém? Amém? Malaquias 4. Você está preparado para receber a palavra do Senhor nessa noite? Para ser tocado, para ser afirmado nessa noite? Amém? Então diz para o irmão do seu lado: foi muito bom passar mais um ano com você. Diz aí, marido, para sua esposa: foi ótimo passar mais um ano com você. Foi maravilhoso. Não tem outra companhia melhor. Amém? Diz para os seus filhos: não existe companhia melhor depois da sua mãe. Depois do seu pai. Amém? Aleluias. Vamos lá, Malaquias, capítulo 4. A partir do verso 2, amém? Diz assim: mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas. E vocês sairão e saltarão como bezerros soltos do curral. Depois esmagarão os ímpios, que serão como pó sob as solas dos seus pés. No dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos. Lembre-se da lei do meu servo Moisés, dos decretos e das ordenanças que lhe dei em Horebe para todo o povo de Israel. Verso 5. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes do grande e temível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos, e os corações dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós queremos te glorificar, nós já cantamos, já bradamos, já aplaudimos ao teu santo nome e continuaremos, mas essa hora nós queremos ouvir a tua voz. Nós nos aquietamos o nosso coração, a nossa mente, para ouvir a tua voz, Espírito Santo, para discernir a tua vontade, para ser edificado na tua palavra, Deus. Que nessa hora os corações estejam dispostos, as mentes estejam abertas, que Satanás caia por terra em nome de Jesus com as suas tentativas malignas de nos roubar, de nos enganar, de nos distrair. Em nome de Jesus está cancelado, está proibido de agir sobre cada um neste lugar, E o teu Espírito Santo, Deus, tem liberdade de nos ministrar neste lugar. Amém. Aleluia. Bom, nós conhecemos esse texto, principalmente o verso 6, né? E ele fará com que os corações dos pais se voltem aos filhos e dos filhos aos pais. Nós conhecemos isso. Você sabe o contexto em que isso foi profetizado pelo profeta Malaquias? O profeta Malaquias, ele profetizou isso num tempo onde já havia passado algumas gerações que o povo havia voltado do exílio. No entanto, essas gerações estavam negligenciando a fé, elas estavam enfraquecendo na fé, elas estavam começando a negar, a dar menos importância à adoração, estavam cometendo alguns pecados, estavam negligenciando o templo.
estavam esquecendo. Foi nesse contexto que Malaquias profetizou, e ele disse: olha, vocês estão me desonrando como um filho desonra o pai, e como um servo desonra o mestre, o dono. E aí Malaquias profetiza, diz como o Senhor: voltem-se para mim e eu me voltarei a vocês. E no finalzinho ele diz: olha, eu vou enviar como Elias, com o espírito de Elias, e ele fará com que o coração dos pais se voltem aos filhos e dos filhos aos pais. E dos filhos aos pais. Naquele tempo eles estavam deixando de lado as suas práticas, os mandamentos. É por isso que no verso 4, Malaquias diz: lembre-se da lei do meu servo Moisés, dos decretos e das ordenanças que lhe dei. Porque eles estavam deixando de lado as ordenanças que foi dado, as práticas que eles tinham. E uma das práticas que eles estavam negligenciando era a prática de ensinar o filho, dos pais ensinarem aos filhos. Lucas, como é que você sabe que eles estavam negligenciando essa ordenança? Porque se eles não estivessem negando essa prática, as gerações não estavam decaindo. As gerações não estavam se afastando de Deus. Porque elas estariam sendo muito bem ensinadas. Mas elas estavam deixando de ser ensinadas. Então naquele tempo os pais, eles já não ensinavam mais os filhos porque não viam tanta importância, não ensinavam com toda a excelência. E os filhos também já não queriam mais ouvir aos pais, porque já não davam tanta importância àquilo. Então as gerações estavam se afastando de Deus. E aí Malaquias vem para confrontar isso, para confrontar. Naquele tempo, então, os pais, eles tinham, principalmente o homem, preste atenção, homem, principalmente o homem, ele tinha a responsabilidade de se voltar ao filho e ensinar ao filho o caminho que devia andar. O caminho que devia andar. Na cultura da família, eles tinham sempre que se sentar com os filhos e ensinar a lei do Senhor. Eles sempre faziam isso, dia após dia. E eles estavam deixando isso. Os pais tinham que voltar o seu coração aos filhos e ensinar. E os filhos tinham que voltar o seu coração aos pais e estar dispostos a aprender. E eles estavam perdendo isso. Eles estavam perdendo isso. Então, naquele tempo, eles pararam de ensinar e profetizar sobre os filhos. Sobre os filhos. Depois de Malaquias, houve 400 anos de silêncio. Já não havia mais profeta entre o povo. Disse 400 anos de silêncio de Deus, do silêncio de Deus. Mas 400 anos depois vem João Batista. Você já ouviu falar de João Batista? Já. Ok. Bom. Oi? Íntimo. João Batista, ele era um mensageiro. Ele era o mensageiro profetizado por Malaquias. Ele era aquele que prepararia o caminho para o Senhor, que faria retornar muitos do povo de Israel ao Senhor. Ele era este. Ele era aquele que viria com o espírito de Elias, no espírito de Elias. Ele foi este homem profetizado por Malaquias. Então, 400 anos depois, começou a se cumprir a profecia de Malaquias, do profeta Malaquias. Então, nasceu João Batista. Eu quero falar um pouquinho nessa noite sobre este homem e o que significa converter os corações dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Amém? Bom, João Batista, ele era filho de Zacarias e Isabel. E como Zacarias e Isabel eram pais de João Batista, eles faziam parte das gerações que há 400 anos já estavam relaxados na fé. Já estavam deixando os costumes e as práticas da fé. Zacarias e Isabel faziam parte dessas gerações que estavam negligenciando ao Senhor. Estavam deixando ao Senhor. Então você pense comigo, como que João, o homem que viria no espírito de Elias, para preparar o caminho do Senhor e para converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, como ele exerceria essa promessa se ele não fosse
bem ensinado na lei do Senhor, já que seus pais faziam parte de uma geração negligente? Como? Pense comigo, o que aconteceria se João não cumprisse o seu ministério, o seu chamado e não batizasse Jesus? Que estrago haveria? Que estrago haveria? Então olha a responsabilidade de Zacarias e Isabel de ensinarem João Batista. Mas a Bíblia diz que Zacarias e Isabel, eles eram justos e obedientes de modo irrepreensível, mesmo no meio de uma geração negligente. Eles eram justos e obedientes. E você é justo e obediente, mesmo numa geração negligente, mesmo no meio de um mundo que peca e erra e negligencia e não aceita a vontade do Senhor. Você é Zacarias, você é Isabel para os seus filhos. Você não pode deixar a prática do Senhor, a fé no Senhor. Você tem uma responsabilidade de se fazer cumprir nos seus filhos a promessa do Senhor. A promessa do Senhor. Então eu quero que você vá lá em Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1. Lucas capítulo 1, verso 11, diz assim: Então, o anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar de incenso. Quando Zacarias o viu, ele perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Zacarias, a sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele. Preste atenção nisso. Eu vou até o verso 17. Preste atenção no que o anjo está dizendo para Zacarias. Ele está falando sobre o seu filho, que ainda nem foi concebido. E ele está dizendo: olha, João, o seu filho, ele será um motivo de prazer e de alegria para você. E muitos se alegrarão por causa do nascimento dele. Pois o seu filho, Zacarias, ele será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada. E ele será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Olha, Zacarias, ele fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus. Irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos, e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Nesse episódio aqui, Zacarias ele tem um encontro com o anjo Gabriel, e o anjo lhe diz que ele vai ter um filho, e ele já era velho, Isabel já era velha, e ela era estéril, não podia ter filhos. Mas o anjo diz: olha, você vai ter filho. E digo mais, o seu filho vai ser grande aos olhos do Senhor. O seu filho vai ser aquele que irá adiante no espírito e no poder de Elias. E ele fará com que muitos se voltem ao Senhor. E ele fará com que os corações dos pais se convertam aos filhos. Sabe o que isso significa nessa noite? Você é pai, você é mãe, levanta sua mão. Essa palavra é para você. O chamado de João Batista foi entregue não a João Batista, mas foi entregue antes ao pai de João Batista, foi entregue a Zacarias. Então o chamado do seu filho foi entregue a você mesmo antes dele ser concebido. Eu acho que você não entendeu isso. Você não entendeu. Você entendeu o que eu disse? Eu vou repetir. O chamado do seu filho, o chamado da sua filha, foi-lhe dado, foi-lhe entregue mesmo antes de você nascer. Dele nascer, digo melhor. Né? Eu sou muito impactado por esse texto, porque esse é mais ou menos o meu chamado.
E minha mãe me entregou isso. Ela me disse: meu filho, você foi cheio do Espírito mesmo antes de você nascer. Eu tinha uma crise. Sabe aquela crise do batismo do Espírito Santo? Ser cheio do Espírito Santo, manifestação do Espírito Santo. E agora, Deus? E a mãe falou: meu filho, você foi cheio desde antes de você nascer, então você não vai ter manifestação assim. Você não vai ter um dia que você vai... Não vai ter. Não vai ter. O meu chamado foi entregue aos meus pais, mesmo antes de eu ser concebido. Eles souberam que viria 2 meninos para o bem do ministério deles e para o bem do nosso ministério. O meu chamado foi entregue aos meus pais mesmo antes de eu nascer. Você está entendendo? Zacarias, ele ouviu do anjo, ele recebeu de Deus o chamado do seu filho, que nem havia sido concebido. Ele recebeu. Na Bíblia você não vê o Espírito Santo descendo sobre João e falando: João, você é cheio do espírito de Elias. Não. João, você é aquele que vai, você é a voz que clama no deserto, prepare um caminho reto ao Senhor. Não. Eu acredito que houve, sim, afirmações. Mas quem recebeu primeiro foi os pais. Foi os pais. Eu já cansei de dizer aqui que a faculdade que eu entrei foi direcionada pelos meus pais. E o fato do chamado de João Batista e do chamado do seu filho ser entregue aos pais, ser entregue a você, te diz que existe uma responsabilidade tua no chamado e no ministério do teu filho. No ministério do teu filho. É por isso que eu pergunto: o que seria de João Batista se Zacarias fizesse parte, concordasse com aquela geração negligente? Ele deixaria de ensinar a João. Ele deixaria de dizer a João o chamado dele. E João demoraria. João demoraria. Zacarias, ele tinha a responsabilidade de ensinar e preparar João para o ministério. E esse era o papel de todos os pais judeus, para com todos os filhos judeus. Zacarias tinha que voltar o seu coração para João, mesmo no meio de uma geração que não olhava para os filhos. Sabe, eu estava pensando: Deus, por quê? Se o Senhor está falando que vai haver um homem que vai fazer com que o coração dos pais se voltem aos filhos, é porque naquela época os corações não estavam voltados aos filhos. Mas aonde que está isso, Deus? Se você for olhar em Malaquias, ler todo Malaquias, ele não é longo, você já leu também. Lá diz, tem um pecado, tem muitos pecados que Deus fala sobre o povo, mas tem um pecado que me chamou a atenção e que eu acho que tem a ver com isso aqui. Ali, nesse livro, o Senhor está extremamente irado com o divórcio dos casais. Com o divórcio dos casais. Eu sei que existem casos de divórcios que são inevitáveis, mas existem casos de divórcios onde os pais negligenciam os filhos. Eu não estou nem aí para o meu filho, eu só não posso mais viver assim. O divórcio é uma ofensa direta aos filhos. O divórcio é uma ofensa direta aos filhos. Então é isso que acontecia. Mas Zacarias era um homem justo e obediente de forma imprescindível. Imprescindível. Quando o menino nasceu, Zacarias ele tinha ficado mudo. Ele duvidou do anjo, ele duvidou de Deus. E aí Gabriel falou assim: olha, você é mala, né? Então agora você vai ficar mudo, só para você ver que é verdade o que eu estou dizendo, que a sua mulher vai engravidar e você vai ter um filho. Você vai ficar mudo. E Zacarias ficou mudo, ele não falava mais. E ele era sacerdote, ele não falava mais. Quando João Batista nasceu, no 8º dia ele foi levado para ser circuncidado. E Zacarias, eles iam batizar ali João com um nome. E Isabel falou assim: olha, o nome dele vai ser João. E o povo falou: mas você está louca, não tem ninguém que chama João na sua família.
E aí ela falou, não, vai ser João. E ele falou, então vamos perguntar para o pai dele. E deram um caderninho para Zacarias escrever o nome. E Zacarias escreveu, o nome dele vai ser João. Ah, povo, meu Deus. E na hora que Zacarias escreveu o nome dele vai ser João, ele começou a falar. Ele foi curado. Ele foi curado. E é interessante que ele não começou a falar asneira, ele começou a profetizar. Ele começou a profetizar, diz assim, olha lá, no verso, a partir do verso 67, mas eu não quero ler esse verso. O seu pai Zacarias foi cheio do Espírito Santo e começou a profetizar. E ele começa a falar sobre Jesus, sobre o Messias. Louvado seja o Senhor pelo que ele fez e tal. Mas a partir do verso 76, eu quero que você leia comigo, Lucas 1, 76. Olha o que Zacarias começa a profetizar. E você, menino, e você, meu filho, e você, João, será chamado profeta do Altíssimo, pois irá diante do Senhor para lhe preparar o caminho, para dar ao seu povo o conhecimento da salvação mediante o perdão dos seus pecados. Por causa das ternas misericórdias do nosso Deus, pelas quais do alto nos visitará o sol nascente, para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte, e guiar nossos pés no caminho da paz. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu no deserto até aparecer publicamente a Israel. Sabe o que eu vejo aqui? Eu vejo lá no início Zacarias recebendo a visita do anjo e recebendo de Deus o chamado do seu filho. E no 8º dia de nascimento ele começa a profetizar sobre o filho. Você vai ser isso, meu filho. Você vai ser grande aos olhos de Deus. Você vai ser poderoso. Você vai preparar o caminho do Senhor. Você vai pregar o arrependimento. Você vai pregar a salvação. E você vai ser usado para converter muitos. Zacarias começou a profetizar. Desde os primeiros dias de nascido, Zacarias dizia ao seu filho, dizia a João, o seu propósito. Por que você está falando isso aqui, Lucas, hoje? Nós estamos no encerramento do ano e das atividades. Porque foi isso que Deus fez esse ano. Não é isso que Deus vai fazer. Ele vai continuar a fazer porque foi isso que Deus fez nas famílias e nós vimos isso acontecer. Nós vimos os pais profetizarem sobre os filhos. Nós vimos as mães profetizarem sobre os filhos. O propósito do Senhor, a promessa do Senhor, o chamado do Senhor para cada um dos filhos. Nós vimos os adolescentes receberem promessas, nós vimos os jovens receberem promessas dos seus pais. Dos seus pais. Desde os primeiros dias, Zacarias dizia ao seu filho o seu propósito. Eu imagino como era costume das famílias. Eu imagino Zacarias, todos os dias, se sentava e dizia, meu filho, você é a voz que clama no deserto. Meu filho João, ei João, vem cá, você é a voz que clama no deserto. Ei, vem cá Elias. Todos os dias Zacarias afirmava o propósito de João na terra. Você, meu filho, você, João, é a voz que clama no deserto, faça um caminho reto ao Senhor. Todos os dias Zacarias ensinava João e dizia, olha, você vai preparar o caminho do Senhor, meu filho. Olha, presta atenção, não faça isso, não coloque o dedo na tomada, porque você vai preparar o caminho do Senhor. Né? Meu filho, não roube a dracma perdida. Você vai preparar o caminho do Senhor. Todos os dias, Zacarias ensinava o seu filho. Zacarias afirmava o chamado do seu filho. Afirmava. Olha, meu filho, você será grande aos olhos do Senhor. Você é grande aos olhos do Senhor. Você é escolhido. Você vai fazer muitos retornarem ao Senhor. E aí, certa vez, João foi questionado pelas autoridades religiosas da época. E eles chegaram, ei João, João já tinha 30 anos. Ei João, quem é você? Quem é você? E João não teve dúvida. Ele falou, olha, eu sou a voz do que clama no deserto. Assim como meu pai me ensinou, eu sou a voz do que clama no deserto. Prepare um caminho reto para o Senhor. Eu sou o mensageiro profetizado por Malaquias. Eu sou.
João não teve dúvida. João não teve dúvida. Se você profetizar sobre a vida dos seus filhos, dos seus adolescentes, dos seus jovens, eles não terão dúvidas. Eles não terão questionamentos na sua profissão, no seu chamado, no seu ministério, no seu casamento. Eles não terão problemas. Eles conquistarão e eles cumprirão no tempo oportuno a promessa do Senhor. É isso que Deus fez esse ano. João não teve dúvida. Isso está lá em João, capítulo 1, versículo 23. João diz, olha, eu sou a voz do que clama no deserto. Meu pai me disse isso. Papai Zacarias me disse isso. E papai Zacarias é justo. E ele é obediente. E ele não mente. Foi assim que eu fui concebido. Foi assim que eu vi o mundo. Eu fui cheio antes do nascimento. Sabe? É assim que em Malaquias 4, 6, o coração dos pais se converterão aos filhos. E dos filhos aos pais se cumpre. Quando o coração dos pais se volta aos filhos, quando o coração de Zacarias se volta ao seu filho e fala, meu filho, você vai ser grande. Meu filho, eu vou te ensinar, eu vou te preparar para cumprir com excelência a promessa do Senhor. É assim que o coração dos pais se voltam aos filhos. Quando o coração dos pais se voltam aos filhos, eles lhes mostram, os pais mostram aos filhos, ensinam e profetizam sobre os filhos o propósito do Senhor para cada um deles. Para cada um deles. Você está entendendo o que eu estou dizendo nessa noite? Você está compreendendo? Quando eu estava orando, preparando, e Deus, como é que é isso? Como é que é isso? E eu comecei a ver algo muito interessante. Eu perguntei, Deus, como é que é isso? O coração se converte, se volta aos filhos. Como é que é isso? E aí Deus me levou ao nascimento de João Batista, a profecia de Malaquias, o nascimento de João Batista. E no decorrer ali de Lucas capítulo 1, fala sobre tudo isso e sobre a visita de Maria a Isabel, quando Isabel já estava grávida. E ali João Batista no ventre se agitou e Isabel foi cheia do Espírito. E eu comecei a ver que João Batista, ele não ia converter o coração dos pais aos filhos, pegando na garganta e falando, não, pelo fato dele existir, o coração dos pais começaram a se converter a partir do seu próprio pai. Pela promessa que estava sobre João, Zacarias teve que converter o seu coração ao seu filho. E João teve que converter o seu coração ao seu pai, obedecendo. Olha, adolescente, jovem, criança, obedeça. Converta o seu coração, vote a sua atenção aos pais. Porque eles conhecem, eles sabem o que você vai ser. Eles sabem onde você tem que chegar. Eles sabem o que você tem que fazer. Às vezes é duro obedecer os nossos pais. Às vezes é chato obedecer os nossos pais. Às vezes é irritante. Mas isso é converter o coração dos filhos aos pais. Aos pais. E aí quando eu lia, eu fui vendo que esse converter o coração é quando o pai reconhece nos filhos grandeza. Porque eu pensei, bom, quando Malaquias diz, o coração se voltará, isso pode significar duas coisas. Primeiro, quando um coração se volta a alguém, você dá atenção àquela pessoa. Mas um outro significado disso pode ser que quando o seu coração se volta a alguém, quer dizer que você se submete àquela pessoa. Entendeu? E eu fiquei pensando, como que pode o pai se converter ao filho? Bem, o pai vai dar atenção ao filho, mas o pai vai se submeter ao filho? Sabe quando que o pai se submete ao filho? Quando ele reconhece grandeza no filho. Quando ele reconhece a grandeza do propósito do seu filho. Quando você reconhece a grandeza do chamado do seu filho. Quando você reconhece a grandeza do ministério do seu filho. Quando você reconhece que o seu filho vai muito mais além do que você. É isso. Porque eu vi Isabel e Zacarias recebendo do anjo
uma promessa de que ele seria um filho, de que esse filho seria grande. E eu vi esses pais louvando ao Senhor porque o seu filho seria grande. Eles se submeteram à grandeza do seu filho João Batista. Eles disseram: olha, meu filho vai ser maior que eu sou um sacerdote, que ainda duvidei do anjo, mas o meu filho vai preparar o caminho do meu Salvador. Você está vendo como é que Zacarias e Isabel se submeteram ao chamado do filho, ao propósito do filho? É assim que acontece. Eu vi também José e Maria converterem o seu coração ao seu filho, porque mesmo sendo Jesus filho, Jesus era Deus e era o Senhor deles. E eu vejo o cântico de Maria e também o louvor de Isabel ao saber que Maria daria luz ao seu Senhor. E Isabel olha para Maria e fala: bendita és tu, pois do teu ventre sairá o meu Senhor. Olha só, Isabel se submeteu ao filho de Maria, que era o seu Senhor. Isabel converteu o seu coração a Jesus, o filho de Maria. Está vendo? Isso é submeter. Olha que interessante. Então, voltar o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais é reconhecer a grandeza do chamado do seu filho. Sabe quantas pessoas, quantos jovens nós vemos, quantos adolescentes nós vemos em crise, porque não conhece, não sabe o propósito do seu chamado, o chamado de Deus para a sua vida. Eu vejo jovens sem saber o que eles vão fazer na faculdade. Se os pais deles se convertessem aos seus filhos e dissessem: filho, vai por ali, vai por aqui, vai por lá, faça assim, faça assado. Agora, eu vejo muitos filhos se rebelando contra os pais e não se convertendo, não se voltando o coração aos pais. E aí entra em crise do mesmo jeito no seu chamado, porque não deixa os seus pais ensinarem, não deixa os seus pais revelarem o propósito da sua vida. É por isso que não basta só os pais se converterem aos filhos, mas os filhos aos pais. Os filhos se estarem dispostos a obedecer os pais. Pois bem, mas nós temos visto as famílias compreenderem nos seus filhos, por menores que sejam. Eu vejo o Ademir sempre falando do Samuel e do Daniel. Olha só, olha o que ele fez hoje, não é? Alaine, olha o que eles fizeram hoje. Isso é se submeter ao ministério. Olha, Daniel falou isso para mim e eu fui edificado. Não é assim que você ouve do pastor Ademir? Não é isso? Ele converte o seu coração ao seu filho, por menor que seja. Por menor que seja. Os corações se voltam quando os filhos são lançados maiores e mais longes que os pais. Olha, Zacarias, ele era um sacerdote que ia lá, queimava incenso, oferecia sacrifício. Mas João foi aquele que preparou o caminho do Deus, do Senhor. João. Viu como João foi maior? Mas Zacarias lançou ele mais longe. Quem era Zacarias perto de João? Quem era Maria perto de Jesus? Não era ninguém. Mas reconheceram valor e grandeza nos seus filhos. Reconheceram. Eu vejo Zacarias, Isabel, José e Maria reconhecendo a grandeza e a importância dos seus filhos para Deus e liberando, comunicando isso a eles. Olha, o coração de Zacarias. Mas se a sua família ainda não estava andando assim, ainda há tempo. Ainda é tempo. Você ainda pode profetizar sobre o seu filho, pai. Você ainda pode profetizar sobre o seu filho, mãe. Vocês ainda podem profetizar sobre os seus filhos, pais. Ainda é tempo de voltar o coração aos filhos. E filho, ainda é tempo de voltar o seu coração aos pais. Ainda dá tempo de cumprir o propósito do Senhor. Ainda dá tempo. Foi me dado uma última ordem agora. Eu queria que você, que foi afirmado neste ano, e você que não foi,
viesse aqui à frente para fazer essa afirmação e reafirmação de que o seu coração se voltará ao seu filho, e filho, que o seu coração se voltará aos seus pais. Se você quer reafirmar isso, se o Senhor afirma isso no seu coração nessa noite, vem aqui na frente, como um ato diante de Deus, de que mesmo no meio de gerações negligentes, você não negligenciará o propósito do Senhor para a sua família. Vem pai, vem mãe, vem filho. Aqueles que não têm filhos, profetize sobre aqueles que virão. Aleluias. Não é mais tempo de tristeza, não é mais tempo de choro, é tempo de concerto, é noite de concerto, é noite de afirmação, é noite de alegria. O Senhor tem dito que a sua família tem prosperado, a sua família tem alcançado o propósito de Deus, os seus filhos alcançarão os propósitos do Senhor na terra. Sim, sim. Pai, mãe, afirme o propósito do Senhor sobre o seu filho nessa noite. Afirme o propósito do Senhor sobre o seu filho nessa noite. Ore por ele. Ore por ele. Ore por ele.